escreveu essa música, não fui eu. Gostaria de ter sido o escritor dessa música, mas não fui eu que escrevi. Mas quem escreveu, professor Adalto Lourenço, ele acertou em cheio, de fato. Se você sabe, quem tem posto a mão no arado, vocês. Nem eu, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Em todo o tempo, todas as vezes que puder, mas mostrem, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Graça e paz, irmãos. Estamos juntos mais um domingo, sendo já inspirados no início do culto desta manhã, com essa canção linda do pastor Paulo César, Mãos no Arado, né, quando ele esteve aqui com a gente. Que o Senhor continue te inspirando. Este é o seu momento de celebração a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. E com certeza tem muita coisa para acontecer. E eu creio, e sei que você também acredita comigo, Ele está no controle. A palavra que saltou aos meus olhos nessa semana foi a palavra de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Sede firmes e constantes. A minha tradução fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Existem versões que falam assim que sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que seja assim, que a gente que já escolheu servir ao Rei Jesus, somos filhos amados do Pai,
que a gente permaneça firmados nele, porque é dele que vem a nossa vitória sobre todas as coisas. Amém? Acredite nesta palavra, porque é a sua fé que vai fazer com que coisas maravilhosas aconteçam. Sim, o Senhor tem controle de todas as coisas, mas a fé do seu povo coopera para que tudo de novo aconteça. Então acredite, siga confiando, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Ele vai sim te dar vitória, se por alguma coisa você estiver passando, algum momento desajustado, vai sim ter reorganização. O Senhor é contigo. Se está triste, está abalado, está angustiado, os dias são maus, sim, o Senhor vai trazer novidade, frescor à sua vida. O Senhor é contigo, sim. Acredite, tenha fé, porque o amor do Senhor, ele transborda todos os dias. E sempre temos algo sim para agradecer e celebrar o Senhor. Nós vamos fazer a leitura no texto de Salmos. Pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 138. Faremos a leitura juntos. Faremos a leitura de todo o Salmo. Salmo de número 138, versículos de 1 a 8. Vamos então? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Vamos repetir juntos o início aí do versículo 8. Repita junto comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Talvez a sua versão seja diferente da minha, mas repita assim, do jeito que eu estou falando. O Senhor cumprirá o teu propósito para comigo. Amém? Amém? Fique firme, seja firme. Busque essa constância no Senhor, porque Ele cumprirá o propósito comigo e com você, porque o amor dEle dura para sempre. Aleluia! Não há coisa melhor nesse mundo quando o homem compreende o porquê da sua existência e quando ele encontra essa resposta que é para servir e adorar o Senhor. Quão é maravilhoso, irmãos, quão é bom. E esse é o desejo que eu tenho no meu coração e quero compartilhar e quero pedir em nome de Jesus a você, que você lembre disso. A palavra do Senhor diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. O salmista diz: olha quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. O melhor lugar para estar é diante da tua presença. Não há lugar melhor para estar. O nosso lugar é em Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, em teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Vamos dizer mais uma vez? Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor.
em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Aleluia. Que seja exaltado o nome do Senhor, que seja exaltado o nome de Deus em sua casa, em sua vida. Vamos exaltá-lo mesmo. Peça a Ele, Deus, flua com teu Espírito, Senhor. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar, Senhor, para te adorar, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Manifesta o teu Espírito em nosso meio, mesmo que estejamos distantes uns dos outros, mas estamos unidos ao mesmo Espírito, ao mesmo Deus, ao mesmo Cristo. Aleluia. Reina, Senhor. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Olha
só, nós queremos nesse momento dizer para você que você não está só, a presença de Deus está contigo. E nós vamos clamar nessa canção, nessa segunda parte que diz: visita cada irmão. Que você seja visitado pela presença do Espírito de Deus, mudando situações, circunstâncias, trazendo alegria e vida, no nome de Jesus. Aleluia. Visita, ó Pai. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhes paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Pai, em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. Que bom, irmãos, que bom cantar louvores a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus cheio de amor, esse Pai tão tremendo. Ele merece sim o nosso melhor. Ele merece sim a nossa firmeza, a nossa constância no seu serviço. Como filhos amados dele, nós servimos no reino que é nosso, do qual somos herdeiros em Cristo Jesus. Você pode fazer isso neste momento. Esse momento é o momento que a gente abre a oportunidade para você ofertar com esta consciência de que você é um filho amado, abençoado do Pai, e você pode contribuir com a obra do Senhor, com o serviço, com o reino, de acordo com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. É algo voluntário, é algo que você vai expressar diante de Deus, em gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, observe aí as contas que aparecem, né? Nós temos várias formas de você estar contribuindo através das contas, através do Pix. E aí nós temos a campanha, o Projeto 66, a nossa campanha de reforma do templo. Se você quer cooperar especificamente com a reforma do templo, você vai sinalizar lá na sua oferta os centavos 66. Então, você pode botar R$ 15,66, você pode botar R$ 5,66, você pode botar R$ 50,00, 55 e 60, sempre os 66 centavos, porque será a identificação de que esta oferta é específica para a reforma do templo. Amém? Fique à vontade. Que o Senhor continue movendo o seu coração, o meu também, para juntos cooperarmos com o reino do qual nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Louvo ao Senhor, porque você, através da sua oferta, tem feito o trabalho continuar. O trabalho tem sido constante, porque você tem contribuído. Que você permaneça firmado no Senhor, neste propósito de filho amado, cooperando com o reino, servindo, porque você é filho, porque você tem consciência da grandeza do seu Pai. Vamos orar então, agradecendo por isso? Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pelo teu amor que transborda no meu coração, que transborda nos nossos corações. Pai, eu te louvo, Deus, porque de uma forma extraordinária, inusitada, de uma forma singular, o Senhor tem nos mantido firmados em Ti, Senhor. Cada um com o seu jeitinho, cada um com o seu estilo, somos todos filhos amados do Senhor e temos recebido o Teu cuidado, Pai,
O Senhor tem sim estado conosco todos os nossos dias. O Senhor é o nosso Emanuel. O Senhor é fiel à tua palavra, à tua promessa de que estaria conosco. O teu Espírito tem nos movido, o teu Espírito tem falado conosco, Pai. E é por ele, Senhor Deus, que a gente tem caminhado, Deus. Eu te louvo, Pai, pela provisão do Senhor na minha vida, na minha família, nesta casa, no meio do teu povo, Senhor, na reforma do templo, a provisão do Senhor. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem movido os corações, Pai. E eu te louvo por tudo que tens feito, por tudo que está fazendo. E está fazendo não só no templo, nas estruturas do templo. Não, eu sei, o Senhor está fazendo na minha vida, na vida do pastor Heber. O Senhor tem feito no meio da nossa família, o Senhor tem feito no meio da grande família Sinai, no meio do teu povo espalhado em todo canto da terra. Nós escutamos os testemunhos, ó Pai. A alegria do Senhor que tem transformado vidas. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é presente e a tua provisão nos alcança e nos faz render graças a ti, Senhor. Continua abençoando o teu povo. Continua, Pai, nos fortalecendo em ti, Pai, revelando-te pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela graça de Deus, mais uma vez, estamos agora diante da sua palavra. Nesta manhã de domingo, em um tempo tão difícil como temos enfrentado, a palavra do Senhor continua falando ao nosso coração. Que seja assim a palavra do Senhor nos conduzindo pelos dias mais difíceis. Quero que você nessa manhã, unido com a sua família e diante da palavra do nosso Deus, depois de tudo que cantamos, que ouvimos, que esse seja um momento de pedir que Deus fale ao seu coração. O tema para a mensagem desta manhã, que está baseado na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, versos de 50 a 58, é sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Que esta palavra traga conforto e firmeza ao seu coração. Nosso Pai, te louvamos por esse tempo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e com certeza por tudo que o Senhor vai fazer. Estamos diante da tua palavra nesta hora, Senhor, e pedimos a iluminação dos céus. O Espírito que torna clara a verdade para o nosso coração. Para que a tua igreja, Senhor, se mantenha firme cada vez mais no Senhor. Sempre no Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Fala conosco agora por meio das Escrituras, que é para nós a tua palavra. E a tua palavra é a verdade, e quando o Senhor fala, devemos nos calar. Então pedimos, Senhor, que a tua voz, ela seja conduzida ao nosso coração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Como disse, o capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, dos versos 50 a 58, podemos ler a mensagem de Deus para as nossas vidas da seguinte maneira: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Temos sido confortados muitas vezes, encorajados e exortados muitas vezes. E em tantas destas vezes, o texto de 1 Coríntios 15, 58 desponta como um grande encorajamento para o povo de Deus. No culto desta manhã, nós também fomos lembrados do verso de número 58. Mas agora eu quero convidar você para, com toda a Bíblia aberta em todo esse capítulo 15, sermos inspirados por atitudes que estão em harmonia com esta expressão, sempre no Senhor. Acredito que muitas coisas que nós experimentamos não durarão para sempre. Muitas coisas que gostamos não durarão para sempre. Muitas coisas que fazemos, e elas não estão de acordo com a vontade de Deus, elas não podem permanecer para sempre. Sempre no Senhor é o testemunho daqueles que estão vivendo uma vida frutificada em Deus, uma vida que encontrou o propósito em seu Deus. Nesse lugar de onde nós devemos sempre permanecer, em meio a todos os perigos e problemas, estas atitudes, elas devem nos acompanhar. A primeira atitude que está em harmonia com esta ênfase sempre no Senhor é a atitude de perseverança. Sempre no Senhor, perseveremos na fé. Perseveremos na fé sempre no Senhor. No capítulo 15, podemos ler nos primeiros versos a seguinte afirmação: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sempre no Senhor perseveremos. Perseveremos na fé. A fé no Cristo crucificado por nossos pecados. A fé no Cristo sepultado e ressuscitado, segundo as Escrituras. Paulo inicia o capítulo 15, lembrando aos irmãos que eles devem guardar com firmeza a palavra que receberam, a palavra que ouviram, o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: se é que vocês não receberam em vão a palavra de Deus, se é que vocês não creram em vão. Hoje, dia 28 de março, somos mais uma vez chamados a viver pela fé, uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé constante, perseverando todos os dias, em todas as provas, em todas as lutas, a cada adversidade, perseverando sempre no Senhor. Não podemos recuar, temos que seguir confiantes, que a vinda do Senhor cada vez mais se aproxima. E é para esse tempo que nós vivemos pela fé.
e perseveramos em todas as batalhas. Sua família tem passado por problemas. Você está muito entristecido por alguém que está enfermo, por algum membro da nossa família que tem sido alcançado pelo Covid nesses dias. Esse texto nos convida a viver sempre no Senhor perseverança na fé. Quando olhamos para o nosso passado, podemos perceber tantas lutas e dificuldades que já ficaram para trás. Quantas vezes oramos por motivos e pedidos de oração que pareciam insolúveis, mas aqueles dias difíceis e sombrios ficaram para trás. E outros tempos chegaram, e com eles novas alegrias e também novas dificuldades. Veja, mesmo no passado, quando nós oramos e Deus não fez aquilo que havíamos pedido ao Senhor, e o nosso coração se entristeceu e ficamos de alguma forma abatidos, mas de lá o Senhor nos levantou, e por muitas vezes nos revelou também o seu propósito. Por isso não é hora de esmorecer, é hora de seguirmos em frente. Todos nós temos sido abalados por tantos problemas, mas devemos sempre no Senhor perseverar na fé. Então ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Mais um dia, mais uma semana. Veja, nós estamos completando um mês, o mês de março, já o terceiro de 2021. Vamos abrir essa nova semana com o quarto mês que está diante de nós. Um novo tempo, mas o mesmo compromisso. Sempre no Senhor perseveramos na fé. A segunda atitude que podemos encontrar também em todo esse capítulo, no capítulo 15, sempre no Senhor, testemunhando da ressurreição de Cristo. Esse é um testemunho não de lamento, esse é um testemunho glorioso. Veja então o que está escrito no capítulo 15, a partir do verso 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, disse Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E o verso 11, então, conclui dizendo: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Queridos irmãos, sempre no Senhor, testemunhando da ressurreição de Cristo. Agora mesmo, nós devemos continuar testemunhando a ressurreição de Cristo. A sua morte por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado e foi ressuscitado, conforme as Escrituras. É o que nós lemos nas Escrituras por testemunho de Paulo. Mas a morte de Jesus, ela foi
superada. Aqui nós encontramos não um testemunho de lamento nem de fracasso do cristianismo, porque logo na sequência, todos aqueles que haviam se entristecidos pela crucificação, pelo sepultamento, pela morte de Jesus, todos eles vão viver experiências maravilhosas de um reencontro com o Cristo ressurreto. Devemos testemunhar a ressurreição de Cristo, porque esse é um testemunho, não de lamento, é um testemunho de superação. É um testemunho, não de que Cristo foi vencido na cruz, mas de que o plano de Deus foi consumado. Esse é o testemunho da vitória sobre a morte. Todos nós estamos sujeitos à morte, porque até que Cristo venha, o último inimigo a ser vencido será a morte. Ele mesmo, o primogênito dentre muitos irmãos, superou a morte, venceu a morte, ultrapassou a morte, suplantou a morte, não ficou prostrado na morte. Se ergueu, se levantou da morte. O testemunho da ressurreição é para a igreja, é para o povo de Deus. O testemunho da vitória sobre o nosso maior inimigo. É o testemunho da anulação da maior sentença. O maior perigo que nos rondava, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Toda sentença de morte, ela foi aniquilada na ressurreição de Jesus. Por isso, sempre no Senhor, devemos testemunhar a ressurreição de Cristo. Sempre no Senhor, testemunhando a ressurreição, testemunhando a superação, testemunhando o poder de Deus de levantar do túmulo, de levantar da morte o seu Filho. A mensagem que encorajou o cristianismo no primeiro século foi a mensagem da ressurreição de Jesus. E Paulo diz que se a ressurreição ela é uma falácia, então é vã a nossa pregação. Sempre no Senhor devemos perseverar na fé. Sempre no Senhor devemos testemunhar da ressurreição de Jesus. Quando você estiver agora ao lado de alguma família que está sofrendo pela perda de um ente querido, quando você olha à sua volta, quando você vê o cenário no nosso país, com mais de 300 mil mortos, quando percebemos tantos irmãos queridos que têm sido chamados à presença de Deus, não há que sermos abalados na nossa fé. Nós devemos sempre no Senhor testemunhar a ressurreição. Esse é o legado que a palavra de Deus nos entrega nesta manhã. Dias difíceis, dias de notícias incomuns, dias onde pessoas queridas, amigos, crentes em Cristo Jesus, também estão passando por uma experiência de sofrimento e de morte. A igreja do Senhor não pode perder a sua visão de estarmos firmados no Senhor, porque sempre no Senhor devemos testemunhar da ressurreição de Cristo. A terceira atitude que nós encontramos aqui é que sempre no Senhor devemos aguardar o toque da trombeta. É tão recheado e tão completo o capítulo 15, falando sobre a morte e sobre a ressurreição.
que Paulo, a partir dos versos 50 a 58, vai falar de uma maneira mais específica sobre a realidade de que a carne não pode herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Veja no capítulo 15 e os versos 50 em diante. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. É preciso entender com muita atenção o ensinamento de Paulo, porque ele está dizendo que assim, com o seu corpo, com o meu corpo, a igreja não pode herdar o reino de Deus no corpo. Você entende isso? Você entende isso mesmo que você esteja diante de uma perda familiar? No meu caso, por exemplo, eu não posso pensar que meu pai vai herdar o reino dos céus no corpo. Você compreende isso? Assim Paulo está dizendo: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui há um grande mistério das Escrituras. O grande mistério é que nem todos vão dormir, nem todos vão depositar o seu corpo numa sepultura. Mas a grande maioria vai depositar o seu corpo numa sepultura, enquanto o seu espírito estará com o Redentor. Para aqueles que estiverem vivos, ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Por isso, tanto os mortos como os que estiverem vivos precisarão experimentar uma mudança. E quando passarem por esta mudança, aonde o corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aonde o que é mortal vai se revestir de imortalidade, então nós estaremos prontos para permanecermos na presença do Senhor, porque vivemos os dias da nossa vida focados em sempre servir ao Senhor, sempre no Senhor, aguardando o toque da trombeta. Enquanto aguardamos o toque da trombeta, podemos fazê-lo com o fim da nossa vida, descansando o corpo no túmulo, enquanto o espírito está com o Senhor, ou então vivos, trabalhando sempre abundantes na obra do Senhor, até que Ele venha, até que toque a sua trombeta. Quando pensamos sobre isso, sempre no Senhor, devemos aguardar o toque da trombeta. Esse é um chamado divino. Quando uma trombeta tocar nos céus, não será para avisar o horário de alguma tarefa da nossa agenda, não será para avisar que é preciso a cidade se recolher no toque de recolher, não será para avisar que um perigo iminente está vindo sobre a nossa geração.
mas nós aguardamos o toque da trombeta, que anuncia a chegada do nosso Redentor. Aquele que morreu para o perdão dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aquele que foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Aquele que apareceu aos discípulos. Aquele que subiu aos céus e que um dia voltará. Mas nós podemos ainda dizer, nesta noite, sempre no Senhor, perseverando na fé, sempre no Senhor, testemunhando da ressurreição de Cristo, sempre no Senhor, aguardando o toque da trombeta. A quarta atitude que nós encontramos nos ensinamentos de Paulo, sempre no Senhor, alcançando vitória por meio de Jesus. Quando olhamos para o verso de número 57, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos pensar sobre o que nós temos e alcançamos vitória dada por Jesus. Se lermos os versos anteriores, ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Jesus sobre a morte. Nós também temos a vitória sobre a morte por meio de Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então ele completa dizendo: portanto, meus amados irmãos, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A principal vitória que nós experimentamos em Cristo é a vitória sobre a morte como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos estávamos destinados a receber este salário. Mas é exatamente por meio de Jesus que a morte perde o seu poder de nos aniquilar. De maneira que, de acordo com o ensinamento das Escrituras, a morte passa a ser para nós o momento onde o corpo descansa na sepultura, mas aguarda o dia da incorruptibilidade, aguarda o dia da imortalidade. Esta vitória só é possível por meio de Jesus. A vitória de Jesus é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre Satanás, é a vitória sobre as tentações, é a vitória sobre os impulsos e os desejos carnais. Em Cristo Jesus, sempre no Senhor, nós alcançamos vitória. Vitória sobre todos os elementos e principalmente vitória sobre a morte. Você compreende quando Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? É exatamente por isso que alguns vão experimentar a morte. É também por isso que muitos permanecerão vivos até o toque da trombeta. Mas é exatamente por isso que nem os que morreram, nem os que estão vivos, podem herdar o reino de Deus, sem que experimentem uma transformação da mortalidade para a imortalidade, da corrupção para a incorruptibilidade. Você é tão vitorioso em Cristo. A quinta e última atitude que devemos encontrar nesse texto, que inspira todos aqueles que devem estar sempre
no Senhor, focados com suas vidas em Deus, é transbordar na obra do Senhor. Então, o mais conhecido deste texto é o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós estamos diante da palavra pantote, que significa em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Foi a palavra traduzida no nosso português por sempre. Sempre abundantes. Em qualquer tempo transbordando. Não escasso, não mesquinho, não pouco, muito, transbordante. O convite de Paulo para a igreja em tempos difíceis não é para se esconder, mas é para continuar militando cada vez mais na obra do Senhor. Os dias de isolamento e de dificuldades que nós temos passado em nossa cidade não são dias de esconderijo. Não são dias onde nós estamos presos em nossas casas. São dias onde mesmo dentro de nossas casas, nós permanecemos atuantes no reino de Deus. E nós servimos ao Senhor de muitas maneiras. E nós continuamos encorajando o povo de Deus. E nós continuamos fazendo diferença no mundo. E nós continuamos proclamando a mensagem de Deus a tantos quantos podem ser alcançados por nossas transmissões e pelos recursos que temos experimentado nesses dias. Sempre no Senhor, transbordando em sua obra. Você não deve parar, você deve continuar. Nós não podemos parar, nós precisamos seguir em frente. Que nesta hora o Senhor nos conduza, que Ele mesmo nos mantenha firmes, sempre no Senhor, sempre firmes no Senhor. Que Ele use a sua vida de uma maneira singular, que o mundo conheça, através da sua vida, que há uma base firme e fiel no Senhor Todo-Poderoso. Não importa as ameaças que venham sobre nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Esta semana, lendo o manancial Mergulhados na Presença, duas palavras me chamaram muito a atenção. A palavra regularidade e a palavra aprofundamento gradativo. É o que eu desejo para você nesta hora, nesta manhã. Regularidade. Não pare, não diminua o ritmo, não esmoreça. Regularidade. Continue, constante. E aprofundamento gradativo. Não conhecemos tudo de uma vez. Não conhecemos tudo agora. Não nos aprofundamos e nos sentimos íntimos de Deus da noite para o dia. Mas é um mergulho constante e regular, todos os dias, na presença do nosso Deus. É o desejo para o seu coração nesta manhã. Pai eterno, aqui estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e diante do testemunho, Senhor, daqueles que nos antecederam, que enfrentaram dias difíceis, que estiveram sob a ameaça de morte, mas estavam firmados com uma fé perseverante no Senhor. Estavam proclamando e anunciando a ressurreição de Jesus. Estavam mesmo naquele tempo de tantas dificuldades, de tantos perigos que eles enfrentaram. Eles estavam também
alcançando vitórias em nome do Senhor. Mesmo naquele tempo, estavam firmados, sempre abundantes na obra do Senhor, porque todos eles estavam aguardando o dia da trombeta do Senhor. Nesta hora, Pai, pedimos a Tua bênção sobre a família Sinai, e um renovo sobre cada coração, para não desistirmos jamais, para não deixarmos de anunciar a ressurreição de Cristo, e para não desacreditar do poder transformador e restaurador do Evangelho. Então oramos e entregamos ao Senhor a nossa vida, nesta manhã, para que o Senhor em tudo nos conduza. É pois a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Põe a tua fé em Cristo, põe a tua fé no Senhor, põe teus olhos nele. Ele é o autor da nossa fé. Amém? Aleluia. Vamos cantar então, Cantor Cristão, e vamos dizer mesmo, declarar com verdade: eu sei em quem eu creio, e eu creio em Cristo Jesus. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.